Olá, queridos, boa noite. Eu quero te dar bem-vindo à abertura da Semana da Reforma Protestante do Seminário Batista Livre. Eu sou o pastor Jamierson Oliveira, eu sou o reitor do Seminário Batista Livre e quero te dar boas-vindas à abertura da nossa Semana Teológica. Todos os anos o Seminário Batista Livre realiza a Semana da Reforma Protestante, ora presencialmente, ora online. E este ano, 2024, nós preparamos 3 palestras super especiais para você. Começa hoje à noite, começa agora. Agora, 20 horas, dia 29 de outubro, a palestra com o professor Paulo Sérgio Batista. Ele trabalhará sobre o tema Sola Scriptura, o legado da escola de Antioquia para a teologia protestante. O professor Paulo Sérgio Batista é um dos maiores estudiosos da história da teologia no Brasil, um dos grandes apologistas brasileiros, faz parte do nosso corpo docente. E agora, já na sequência, ele trará, então, essa importante palestra para você que é um amante da palavra de Deus. Amanhã eu mesmo estarei trazendo uma palestra também super importante, super especial. O meu tema será Sola Fide, a teologia reformada e a igreja brasileira. Estarei trabalhando dentro dessa temática amanhã, dia 30 de outubro. E no dia 31, também às 20 horas, todos os dias às 20 horas, como agora estamos aqui. Mas no dia 31, que é propriamente o dia da Reforma Protestante, estará um outro professor nosso, o professor Ivan Durães, e ele estará trabalhando sobre o tema Sola Gratia, a ética protestante brasileira e a ética dos reformadores. Ou melhor, a ética evangélica e a ética dos reformadores. Então, no dia 31. São 3 palestras. Daqui a pouquinho, já vou liberar o vídeo aqui com a palestra do professor Paulo Sérgio. Mas eu quero te convidar a conhecer mais o Seminário Batista Livre também. Ao término dessa palestra, eu estarei trazendo mais informações. Agora eu quero que você tome caneta e papel na mão para acompanhar essa brilhante palestra. Corra, convide alguns amigos, compartilhe o link dessa transmissão que está acontecendo aqui pelo canal do Seminário Batista Livre no YouTube. Ok, queridos? Olha, 507 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, quando houve esse estopim da Reforma Protestante, com a grande revelação de Deus a Martinho Lutero, em que a doutrina verdadeira da justificação pela fé foi redescoberta. Então nós estamos num momento histórico, a igreja brasileira precisa refletir a importância da reforma protestante. E o Seminário Batista Livre, que é um dos maiores seminários teológicos do Brasil, nós estamos com 12 unidades presenciais, sendo Brasil e Angola e Portugal, com 12 polos, 12 unidades, além dos cursos a distâncias, como curso de pós-graduação, curso de teologia, curso de línguas, grego e hebraico e outros projetos que nós realizamos. Então é um privilégio para nós, o Seminário Batista Livre, aqui eu estou falando em nome dos funcionários, em nome dos coordenadores, né, dos nossos polos, das nossas unidades. Também aqui um abraço a todo o nosso corpo docente. Tanto o professor Paulo Sérgio Batista, o palestrante dessa noite, como eu amanhã, como o professor Ivan Durães no dia 31, nós estamos aqui representando vocês que são nossos professores, que é um dos grandes diferenciais do Seminário Batista Livre. Aqui na legenda desse vídeo estará aqui aparecendo os nossos contatos, os nossos dados, para você que não é aluno do Seminário Batista Livre, venha fazer parte do nosso projeto, venha estudar teologia no Seminário Batista Livre. Ok, pessoal? Então, olha, sem mais delongas, eu quero entregar para vocês a palestra que está gravada pelo professor Paulo Sérgio Batista. Então, o tema dessa noite está passando aqui no GC, aqui no rodapé desse vídeo, que é Sola Scriptura, o legado da escola de Antioquia para a teologia protestante. Então, eu quero deixar vocês agora com o professor Paulo Sérgio, a quem mando um abraço. Obrigado por essa rica contribuição que o Paulo Sérgio está trazendo para nós esta noite. Com esse tema, eu deixo você agora com essa palestra magnífica do professor Paulo Sérgio Batista. Após a palestra, eu volto com alguns recados especiais para você.
Até já! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. É um grato prazer estar aqui com vocês nesse evento todo especial, né, do SBL, Seminário Batista Livre, que tem feito aí a diferença, ensinando e transmitindo a mensagem teológica aí em todo o Brasil e também fora dele. Então é um motivo de alegria estarmos reunidos hoje para podermos pensar um pouco acerca dos 507 anos da Reforma Protestante, esse movimento tão importante para todos nós, e não só para todos nós, mas também para toda a humanidade, visto que ele influenciou cultura, influenciou a sociedade. O movimento protestante influenciou a questão de linguística, de leitura, né, a própria ideia de educação para todos, para que as pessoas pudessem ter acesso ao texto sagrado e não tivessem um mediador, que fosse um mediador, uma pessoa ou um determinado movimento religioso. Então todas essas quebras de paradigmas foram quebras de paradigmas trazidos pela Reforma Protestante, e nós, aqui do SBL, queremos celebrar essa data compartilhando aquilo que temos de melhor, que é conhecimento, para passar para vocês, esperando que cada um de vocês possam guardar esse conhecimento no coração e usá-lo para o dia a dia de vocês, aonde o Senhor os conduzir. Nosso tema de hoje é Sola Escritura, o legado da escola de Antioquia para a hermenêutica protestante. Quando nós pensamos em interpretação protestante, como os protestantes encaravam, como os protestantes enxergavam as escrituras, nós temos que fazer a primeira pergunta, né? Por que eles a encaravam assim? Ou por que eles entendiam as escrituras dessa forma? Então essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. E muitas vezes, essas perguntas não são perguntas muito fáceis, né? Quer dizer, na vasta maioria das vezes elas não são muito fáceis, e nós precisamos então tentar entender as raízes da onde esse método começou e foi apenas aperfeiçoado, centralizado dentro do movimento protestante, tá certo? Então nós vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, o movimento protestante, ele é um movimento que está dentro daquele movimento maior chamado Renascimento, ou movimento renascentista. Os renascentistas, em um dos seus objetivos, né, ou um dos seus propósitos, os renascentistas tinham a ideia de restaurar ou buscar os originais, os clássicos, né? Os renascentistas faziam uma crítica ao período da Idade Média, né? E aí tinham aquela ideia de que precisavam dar um salto lá para trás para verem, né, alguns textos ou o que era que estava lá no início. Né? Um dos renascentistas conhecidos, né, o Francesco Petrarca, inclusive é ele que vai cunhar o termo Idade Média, ele tinha como propósito olhar esse latim lá do início e não o latim que ele dizia que era o latim vulgar. Tá? Então, a mentalidade do Renascimento é uma mentalidade restauracionista, no sentido de olhar lá atrás esses padrões clássicos que pudessem organizar a cultura da sua época. É um movimento europeu e esse movimento europeu ele influencia grandemente a mentalidade protestante, que vai também buscar textos antigos, referências antigas, e vai esbarrar com um movimento que houve lá atrás em resposta a um outro movimento bíblico, uma outra escola, que foi a escola de Alexandria. Então vamos lá. Por volta do ano 150 surgiu em Alexandria, a partir de uma escola catequética, a escola, uma escola de teologia. Essa escola de teologia em Alexandria, ela
por causa do local, né? Alexandria, uma cidade altamente cosmopolita, uma cidade de filósofos, de pensadores, conhecidíssima pela sua famosa biblioteca de Alexandria. Então, era uma cidade que respirava ares de intelectualidade, conhecimento, informação, e cidades desse tipo atraem pessoas de todo o mundo. Então, muitas discussões filosóficas, lembrar que foi lá que foi traduzida a Septuaginta, né? Então, naquela região oriental do norte da África, ali é feita a Septuaginta, a primeira tradução, a primeira grande tradução das escrituras hebraicas, né? A começar do Pentateuco e depois da outra quantidade de textos. Então, essas cidades, a partir de uma escola catequética, ou seja, uma escola de catequese, de ensino básico, teológico, ela vai se tornar uma referência cristã para a teologia. Então, a primeira grande escola de teologia que nós temos dentro da história cristã é a escola de Alexandria, ali por volta da segunda metade do século II, ano 150. Essa escola tem como princípio fundamental a interpretação alegórica dos textos, principalmente dos textos, da forma de enxergar os textos do Antigo Testamento, a forma de ver o Antigo Testamento, a forma de entender esses textos, essas histórias, né, que muitas vezes a intelectualidade de reinante ali naquela cidade fazia com que as pessoas tivessem uma certa dificuldade de aceitar algumas histórias bíblicas como eram apresentadas. Nós estamos falando principalmente das questões do Antigo Testamento, lembrando o que eu já falei sobre a tradução do texto. Tá? Então, em oposição a essa visão alegórica, e que também foi também essa escola que nos trouxe as ideias de tipologia, as ideias de tipos, né? Dos tipos na Bíblia, essas tipologias que ocorrem na Bíblia, né? As ideias de, olha, isso tipifica aquilo, todo essa ligação, esse link entre alguns acontecimentos do Antigo e do Novo Testamento, não apenas, irmãos, nas tipologias que são muito claras, né? Como Jesus, como Cordeiro, como sacrifício pascal, todas essas tipologias que são muito claras dentro da teologia, mas de usar tipos para tudo, né? Às vezes de forma exagerada, tentar tipificar alguma coisa ou fazer esse link de tipologia em coisas que não eram claras, mas para aquela escola de Alexandria era a forma ideal de se tratar esses textos. E aí o que é que nós temos? Nós temos em contraposição a essa ideia o surgimento de uma escola um pouco mais posteriormente, né? Ela não surge ali próximo já de Alexandria como resposta a ela, mas um pouco mais posteriormente. Essa é a escola de Antioquia. Antioquia é uma cidade que eu acho que, para nós que lemos o Novo Testamento, principalmente ali os textos de Atos dos Apóstolos, sabemos a importância, a grande importância da grande cidade de Antioquia. Jerusalém é onde começa o cristianismo, onde começa a fé, e depois nós vamos ver em Antioquia, a partir da expulsão dos judeus de Jerusalém, certamente por causa dos tumultos ocorridos entre judeus messiânicos e não messiânicos, né? Isso, vai haver um conflito ali na cidade, e a partir desse conflito nós vamos ter um centro religioso bem para onde já existiam muitos judeus, mas para onde vão muitos judeus, também, principalmente aqueles judeus que tiveram contato com Jesus, conviveram com parentes de Jesus, com tudo isso. Então, essa vai ser a base de Antioquia. De Antioquia, a cidade onde Pedro, Paulo, onde o próprio termo, né, naquela região é o local onde o próprio termo cristão surge. Não são os cristãos que se autodenominam cristãos, mas são aqueles que estão de fora, que vão chamá-los pela primeira vez de cristãos, na tentativa de identificar que grupo era aquele
que não fazia parte das chamadas colégias, né, que existia em Roma, ou seja, os grupos que oficiavam em Roma de qualquer tipo de atividade, religiosa ou qualquer outra, mas que estavam ligados ali, linkados ali a um grupo permitido pelo governo. Então, nós temos esse retrato da cidade de Antioquia, terceira maior cidade do Império Romano, né? Uma cidade que o texto sírio, o texto bizantino, vai ser muito influenciado por aquela teologia, por aqueles tradutores, tá certo? Que vai ser o texto depois que, com as conquistas muçulmanas e já em 1453, com a queda de Constantinopla, os cristãos vindo para o Ocidente vão trazer os textos gregos que depois vai ajudar nessa revolução chamada a Reforma Protestante, essa mudança total da ideia de olhar para a igreja católica, né? E aí lembrar que o movimento é um movimento ocidental, então nós estamos falando somente de uma parte da igreja, a igreja católica, a igreja ocidental, e olhar para ela com a autoridade que ao longo dos séculos ela imprimiu para si mesma, né? E aí eles começam a fazer essa crítica, principalmente a crítica do texto majoritário, que era o texto da Vulgata Latina. Então esse repensar de ideias a partir do texto, né? Então os conflitos começam daí. Nós temos a escola já fundada ali, já quase no quarto século, a escola de Antioquia. Ela é uma escola posterior, como eu já falei, de Alexandria. Ela é fundada posteriormente, e essa escola ela tem algumas características de fundamental importância para aquilo que depois os protestantes ou o protestantismo vai beber nessa fonte, né? Ela dá uma importância muito grande à ideia da erudição, a erudição de pesquisas de textos, de historiografia e tudo isso, não a erudição simplesmente da abstração filosófica, que é a praia da turma que está lá em Alexandria, tá certo? Então eles estão fazendo uma certa oposição a essa escola, então eles têm essa ideia, não é? Do questionamento, né, dos estudos mais aprofundados, do desenvolvimento da erudição, textos originais, tá certo? Textos originais. Então, essas são ideias que estão dentro da igreja, que depois vai gerar um centro de catequese, de discipulado, que depois vai gerar um grande centro de teologia. Então, eles têm essa ideia de como olhar o texto, tá? E como aproximar as pessoas dessas verdades, desenvolvendo formas de interpretação com base mais direta nos textos, com base mais direta no que esses textos realmente dizem, na interpretação deles a partir dos elementos históricos e linguísticos. Então, olha como isso parece muito com aquilo que a Reforma Protestante vai apontar, né? Então, muitas vezes, algumas ideias que a gente acha que são tão novas, né, tão inovadoras, na verdade, elas surgiram lá atrás, e em algum momento, por alguns motivos, ela não espalhou-se ou não deu, não chegou a uma maturidade para que outras pessoas pudessem conhecê-la melhor, desenvolvê-la melhor, tá? Então, essas são algumas características da escola teológica de Antioquia, né? E aí ela vai em oposição a questão da linguagem, né? Da linguagem figurada, tão usada pela igreja, pela escola, né, de Alexandria. Ela vai questionar essa ideia da tipologia para tudo, né? Vai ampliar também as discussões da questão da história e voltada para as questões proféticas, ou seja, tentar entender um pouquinho mais como as profecias se dão, né? E como nós podemos fazer esses links, porque nós devemos lembrar, irmãos,
que a primeira questão que os cristãos enfrentarão naquele período é a resposta, né? A questão de termos respostas a um conjunto de acusações, né? Acusações gnósticas, acusações de judeus, acusação de judaizantes dentro do cristianismo. Então eles vão tentar dar respostas, principalmente a partir dos textos que eles possuem. Estou falando de primeiro século. Então, dos textos que eles possuem, que a igreja possui, né? Alguns textos, uma epístola aqui, um evangelho acolá, mas tem aí o extrato dessas questões sobre essa ideia, né? Está alicerçada sobre o chamado Antigo Testamento. Tá? Então, eles precisam também ter traduções, precisam também compreender, estudar. Então, essa escola de Antioquia vai se preocupar bastante com isso, né? Ela tem tudo, para vocês terem ideia, tudo que depois virá de cristologia, principalmente cristologia, pneumatologia, teontologia, todas as questões relacionadas à soteriologia, tudo isso que nós discutimos hoje, tá? Às vezes como se fosse uma teologia muito desenvolvida por nós e tudo, muito autônoma, né? Ela tem um forte apelo, uma forte ligação a essas escolas e essas discussões laterais, pessoal. Eu digo sempre que toda a teologia, né? Ela vai ser uma nota de rodapé, todas as teologias que virão depois, uma nota de rodapé entre Alexandria / Antioquia. Porque essas duas escolas, vão lançar fundamentos que vão ser aperfeiçoados, vão ser melhorados, vão ser questionados, vão ser refutados, mas a base será esses ensinamentos, será o que está lá atrás, tá ok? Então nós temos nessa escola uma figura das mais importantes, João Crisóstomo, né, conhecido como Boca de Ouro, reconhecido como um dos maiores intérpretes bíblicos, né, da sua época, ele que vive já ali entre o quarto e o quinto século. Nós temos alguém que simplesmente, a maior quantidade de pregações, das homilias que ele anotava, né, com rico embasamento textual, ele citava muitos textos bíblicos, né? São 7.000 citações só de textos do chamado Antigo Testamento e mais de 11.000 do Novo. Então ele foi um escritor que produziu muito, considerado o que mais produziu. E João Crisóstomo, né, reconhecido como santo no Oriente e no Ocidente, ele é essa figura principal que lançou alguns fundamentos, né, dentro dessa escola de Antioquia, escola oriental. Ambas são escolas orientais, tá? Lembrem-se disso. Muitos católicos, e principalmente em vídeos, em canais aí, têm falado, né, que a teologia veio de Roma, a teologia, o ensino veio da Igreja Latina, e isso não é verdade, né? As bases teológicas do cristianismo vieram do Oriente. O cristianismo é uma religião oriental, tá certo? Os grandes centros de teologia que depois vão surgir, ou já existiam ou vão surgir posteriormente, ali no período dos grandes concílios, todos eles estão no Oriente. Só você lembrar, Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, todos esses concílios foram concílios no Oriente. Um desses concílios foi em Roma. Isso por si já mostraria que a grande discussão da teologia, do fazer textos, do escrever, do produzir, do pensar, estava na região do Oriente e não na região do Ocidente romano, tá certo? Então nós temos de algumas ideias de João Crisóstomo. Uma delas é a atenção ao sentido literal do texto, né? A ideia do histórico gramatical, que não foi usado por ele essa expressão, mas posteriormente virá. A crença na historicidade do relato, né? Esses textos que estão lá no Antigo Testamento, como deveriam ser vistos? Deveriam ser vistos de forma alegórica, tipológica, ou deveriam ser vistos de forma histórica? Então ele vai defender
a historicidade desses textos e tentar criar uma metodologia que dê espaço a esse tipo de visão. A busca da intenção do autor, né, também é algo muito curioso, porque a escola de Alexandria, por ser uma escola muito baseada na filosofia, ela tinha a ideia de que o próprio leitor era ele, né, que fazia todas essas abstrações filosóficas do texto para entender o que esse texto era, ou seja, a simbologia textual, aquela coisa meio hermética de tentar entender o texto através de simbologias, né? Então, o que é resgatado pelo João Crisóstomo é exatamente a ideia de, olha, vamos ver a intenção do autor, vamos pensar no que esse autor intencionava ao escrever esse texto, e isso é um avanço enorme, irmãos. Por que isso é um grande avanço? Simplesmente por um fato que esse é um dos pensamentos centrais que estão aí, que permeiam a chamada teologia bíblica, tá certo? Teologia bíblica tão importante, mais importante do que a teologia sistemática, para que possamos enxergar os contextos, o público de alto contexto, qual o pensamento do autor, quais são os contextos que estão ali e por que o texto foi produzido daquela forma. Isso são respostas que a teologia sistemática não nos dá, mas a teologia histórica, né? Essa visão mais do texto, né? Essa visão da teologia onde se estuda mais essa complexidade dos textos, tá certo? E isso não era novo. O João Crisóstomo não é novo, se tornou novo para nós, que isso foi resgatado lá a partir já do século XIX por XX, muito tardiamente, mas no Oriente tem lá a escola que está preocupada com isso. Buscar a intenção do autor. Evitar, e aí, consequentemente, evitar a exegese dogmática, né? Aquela exegese que simplesmente estava com base numa afirmação de alguém de renome, e aí, olha, fulano falou, está falado. Isso já é um fundamento, isso já foi fundamentalmente estabelecido entre nós e não precisa mais ser, tem que ser aceito, né? Então, essa escola, ela acabou mudando, a escola de Antioquia, com João Crisóstomo, ela acaba mudando um pouco esse foco, olhando essas questões de uma forma um tanto diferente, tá certo? Perguntando, tá, a autoridade é de quem? A autoridade são das pessoas que disseram isso, a autoridade está nessas pessoas, ou a autoridade está no texto em si, que precisa ser examinado a partir desses parâmetros que nós estamos discutindo. Então, essa foi uma das questões bem importantes aí, né? Defendiam a tipologia, tá certo? Mas recusavam toda a alegorização de Cristo em todo o Antigo Testamento. Eles aceitam também as tipologias. Lembrar que o lance de tipologia, como já falei, veio de Alexandria. A escola de Antioquia aceitará, mas com ressalvas. Vai dizer, tome cuidado, para depois, para o uso exagerado da alegoria ao tratar de Cristo e ao tratar de um conjunto de situações dos evangelhos, até dos evangelhos, que eles entendiam como alegorias e não como situações reais. É interessante se notar, pessoal, que aí tinha uma questão curiosa. A igreja de Alexandria cresce dentro de um ambiente afastado do ambiente ali onde o cristianismo surge de início, a princípio, certo? Cresce nesse ambiente afastado. E aí o que acontece? Eles desenvolvem esses parâmetros a partir de outras relações, principalmente relações filosóficas. A de Antioquia, não. Ela é uma igreja que está acostumada a conviver com os apóstolos, ela conviveu com os apóstolos, obviamente não nesse tempo agora, né? Mas anteriormente, ela convive com os apóstolos, ela convive com parentes de Jesus, ela convive com toda essa relação ali que espelha melhor uma das questões curiosas que eles vão tratar muito mais
de forma muito mais aprofundada do que a escola de Alexandria, que são as questões referentes as discussões ali da humanidade de Jesus, não é? Como Jesus é visto na sua humanidade, porque as escolas de Alexandria tendiam a, quando verem Jesus triste, não é? Quando verem Jesus, a representação de Jesus com algum sentimento humano, né? Eles, extremamente humano, eles tendiam a olhar aquilo não de forma literal. Eles tendiam a alegorizar essas ideias. Mas a escola de Antioquia não, ela mantém isso, né, e ela tenta explicar isso por outras vias que não sejam as vias filosóficas. Então, criam na realidade histórica do Antigo Testamento, já mencionei, defendiam a unidade das Escrituras, entendiam que havia uma unidade, tá? Havia unidade. Aí nós temos que lembrar que naquele período havia movimentos anteriores, né, a isso, a essa escola, movimentos já existentes ali também no período da escola de Alexandria, segundo século, que eram movimentos que estavam preocupados também em separar, né, a ideia do Deus do Antigo Testamento, do Novo, né, como o marcionismo propôs, tá, já no comecinho do século II, Marcião, né, Marcião, se não me engano, Marcião de Sinop, ele vai lá e estabelece uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e tudo. Então essas ideias que vão influenciar várias igrejas, tá, vão ser combatidas também através dessa escola, tá, de Antioquia. E aí, como consequência disso, unidade das Escrituras, eles insistiam também em admitir a progressividade, né, da revelação. Havia uma revelação progressiva que estava se cumprindo. Nós temos, então, essas ideias que vão depois ser esquecidas ou não tão lembradas, vai se perder muito essa ideia no Ocidente, tá? Lembrando que nós estamos falando de reforma protestante, estamos falando de um movimento ocidental. Então, tudo isso está acontecendo aqui no Ocidente, e essas pessoas, elas, depois de muitos anos, de muitos séculos, bebendo nas fontes alexandrinas, depois elas vão começar a se deparar com esses textos a partir de guerras, de movimentos ali para o lado do Oriente, a instabilidade em algumas regiões, principalmente na região de Bizâncio, né, que se torna que era a cidade de Constantinopla, fundada por Constantino ali no ano 330, para ser a nova sede do cristianismo, a nova Roma, né, em lugar da primeira. E aí nós temos algumas figuras interessantes. Alguns gostam de chamá-lo de pré-reformador, eu não gosto dessa ideia de pré-reformador, mas eram reformadores, pessoas que propuseram uma reforma, mas não ocorreu em tempos anteriores, né, como Wycliffe. E aí nós temos essa figura lá no século XIV, ele falava muito da insistência da abordagem histórico-gramatical, né? Wycliffe tinha essa ideia, olha, nós temos que insistir nessa interpretação. Nós sabemos da perseguição que ele sofreu, né? Mas, olha, ele não é um pré-reformador, ele já era alguém que estava em busca de uma reforma que não ocorreu nos dias dele, por um conjunto de questões, né, que sempre estão entrelaçadas quando vai ocorrer um grande evento histórico. Não é só um motivo, né? Tem que ter uma sintonia de um conjunto de motivos para que determinada coisa ocorra em uma determinada época, e não foi na época dele, tá certo? Então nós temos Philippe Melanchthon, né? Um grande erudito, amicíssimo do Lutero, tinham lá suas brigas, né, o seu quebra-pau, mas também o Melanchthon, ele insistia muito nessa questão do estudo da língua, né, na análise mesmo, né, da textual, da avaliação, da tradução correta, da busca
de se aproximar ao máximo desses textos e fazer a crítica aos textos que já circulavam, né? Então, um pensamento bem protestante, porque antes as pessoas tinham aquela ideia, né? Não, foi ensinado isso, então é isso. Não, essa é a autoridade da igreja, essa é a autoridade de fulano. Mas elas, na maioria das vezes, elas não tinham acesso a esses textos, porque a vasta maioria das pessoas na Europa naquele período eram analfabetas. Então elas não tinham como ler o texto. E elas dependiam de grandes nomes, como foi Philippe Melanchthon, para fazer essas análises de tradução de texto e exegese, né? E análise exegética dos mesmos, tá certo? Então, olha como essas ideias que já estavam lá em Antioquia, elas não vão sumir por completo e elas vão aparecer já aqui nesse período da reforma, né? João Calvino também foi alguém que se apegou muito às ideias da insistência dele, né? Na historicidade do texto, na questão da literalidade textual, na análise contextual, tá? Ele tinha assim, um verdadeiro pavor, um repúdio pela alegoria, e falava que isso chegava até a falar que isso era uma forma satânica de desviar as pessoas das escrituras. E aí quando se fala de Calvino hoje, também o pessoal logo pensa imediatamente nas questões, Calvino, o calvinismo, né? As questões de livre-arbítrio, soteriologia, só isso. Mas nunca reduza a obra de Calvino apenas a essas ideias, né? Calvino simplesmente foi aquele que estabeleceu a teologia sistemática, organizou, sistematizou a teologia protestante. Então nós devemos, todas as teologias protestantes que vieram depois, devem muito à figura de João Calvino, que fez simplesmente a primeira teologia sistemática que nós passamos, né, a sistematização da teologia que passamos a usar também de forma a orientar contra as questões de crítica que haviam vindas do catolicismo, tá certo? Então, é também uma resposta àquelas questões, as questões doutrinárias que estão vindo do catolicismo e que eles estão tentando responder. Olha como essas três figuras, Wycliffe, cada um no século XIV, outros dois já no século XVI, né? Melanchthon e João Calvino, todos eles estão preocupados com o que o texto de fato fala. O que o texto de fato diz. Como nós podemos centralizar a nossa fé nesse texto que está sendo revelado, tá? Porque as pessoas muitas vezes falam, mas nós não depositamos fé no texto, né? Depositamos nossa fé gira em torno de Cristo. Mas quando alguém me diz isso, eu sempre pergunto, qual Cristo nossa fé giraria em torno, né? De qual Cristo sem a Escritura? Então, se nós temos um Cristo, temos de acordo com a Escritura. Se nós temos uma visão de céu, temos de acordo com a Escritura. Tudo isso. Se nós temos uma visão de Deus, de revelação e de tudo mais, de acordo com as Escrituras. Então, o livro é o centro. Né? As Escrituras, de fato, estão nesse centro, porque são elas que revelam. E aí, esse movimento protestante vai botar algumas ideias, a partir dessas ideias de Antioquia, que vão sendo restauradas e vão sendo trazidas, a regra da fé, né, como a Bíblia, como a Escritura, como a única regra, o ensino da Escritura como única regra de fé e prática, ou seja, o solo Escritura, a ideia de que existe um texto que serve, tá, para fundamentar as verdades essenciais da nossa fé. Então, rejeição completa a esse alegorismo, a escola alegorista e a hermenêutica medieval, uma ruptura com isso, tá? Uma ruptura com essa escola, com essa forma. Por isso que até hoje não existe comunicação entre católicos e protestantes quando se discute sobre Bíblia. Não existe.
São duas formas diferentes de se pensar o texto. Uma, o protestantismo vê o texto como central. O católico vê quem interpreta como central porque o texto é da igreja. Então, só nisso você já vê a grande diferença, por isso que não há comunicação entre os dois movimentos. O protestantismo também trazia o repúdio, né, a essa rejeição, esse repúdio a essa visão alegórica medieval. Cada pessoa deve primar pelo seu próprio sentido literal na busca das suas pesquisas, né? Então, eu no lugar diante da dificuldade do texto, eu facilitar criando alegorias, a orientação é que, de fato, eu colocasse de lado essas alegorias e tentasse buscar esses sentidos pretendidos pelos autores expressos no texto e que, de fato, é aquilo que deveria ser entendido, compreendido e buscado. A ênfase na iluminação do Espírito, o movimento protestante também teve muito essa ideia, né, de que o Espírito Santo era aquele que nos conduzia a essa verdade. Não era simplesmente uma ideia de intelectualidade. Olha, nós vamos aprender todas essas regras de hermenêutica, vamos aprender a exegese, vamos aprender os textos originais, as línguas originais desses textos, visto que não temos o texto original, mas temos as línguas originais. Vamos ampliar todo esse conhecimento e apenas através disso vamos chegar às verdades divinas. Não. O protestantismo fala muito sobre a questão do Espírito Santo. As Escrituras foram inspiradas, homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, aquele que vai estudá-la ou estudá-las precisa também estar sob direção do Espírito, né? Direção do Espírito, que é o Espírito inspirador do texto que vai me dirigir na minha busca das verdades textuais. Então, essa ideia da piedade ligada à erudição, a piedade ligada ao estudo bíblico. A ênfase na intenção do autor, já mencionei, né? Não a ênfase do leitor. Então, a ênfase, o protestantismo sempre bateu nessa tecla. A grande ênfase é a ênfase na ação, não é? Naquilo que foi a intenção original daquele autor, ou nós chamaríamos de coautor. Eu prefiro chamar de coautor, né? Porque existe uma ação do Espírito com aqueles que escreveram, então não dá para nós chamarmos um escritor bíblico de apenas o autor, como se ele fosse autônomo, no sentido completo de ser movido apenas pelo seu espírito na produção textual, apesar de nós encontrarmos em cada texto características autorais, né? Afinal de contas, isso não é psicografia, né? Inspiração para a escrição de textos não é psicografia, como os espíritas, as obras espíritas, algumas obras espíritas, onde a pessoa perde a consciência e é conduzido por um espírito na produção das suas ideias. Na escritura não, o Espírito Santo conduz os escritores, mas mantém totalmente a consciência deles. Então, eu, como estudante, tenho que ler as escrituras sempre debaixo de oração, demonstrando assim a minha dependência a Deus na busca dessas verdades eternas. E funciona, tá? Funciona e funciona muito. Às vezes as pessoas acham que o academicismo, o aprendizado, faz com que as pessoas não precisem mais buscar esses recursos. Mas quantas vezes você consegue interpretar e entender melhor um texto a partir da orientação do Espírito, tá? Desenvolvimento do método histórico gramatical, que agora vai receber esse nome, né, que influenciou os reformadores alemães, suíços, franceses, ingleses e a nossa teologia aqui também, desse lado do mundo, que quando a reforma surge, fazia poucos anos que tinham sido descoberto, né? Descoberto as Américas. Então, olhem como isso é interessante. Esse método que estava lá em Antioquia, tá, que nunca se perdeu, mas foi suprimido durante muito tempo no Ocidente. Esse método brota antes daquilo que nós temos aqui no Ocidente,
como a Reforma Protestante, esse método que brota, ele vai centralizar algumas coisas, né, o seu ensino, as suas verdades, tudo isso nas Escrituras, fazendo com que as pessoas pudessem olhar na Bíblia ou olhar o texto sagrado como um texto inspirado por Deus, que eles, através das traduções modernas, poderiam agora conhecer o sentido real a partir de estudos aprofundados da exegese e da própria tradução, das escolas de tradução que estavam produzindo Bíblias em línguas modernas. Esse é o grande legado, esse é um dos grandes legados da Reforma Protestante, a partir desse pensamento. Eu espero que cada um de nós aqui possa crescer, possa se desenvolver e ter nesse período, né, que nós estamos comemorando a Reforma Protestante, ter nesse período um grande senso de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele tem feito, através das igrejas que estão ligadas a esse movimento, dirigido por Deus em uma determinada época, para a glória do nome dEle. Que Deus os abençoe, que Deus os dirija, que Deus os fortaleça. Fiquem firmes nos seus estudos, incentivem outras pessoas a estudarem teologia, porque aqui nós nos preocupamos com todas essas questões para a glória e honra de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Poxa vida, ficou com gostinho de quero mais, você não acha? Que palestra fantástica do professor Paulo Sérgio Batista. Um assunto super importante. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa tradição teológica cristã que foi a escola de Antioquia. Mas aqui nesse vídeo, se você tomou notas, volte o vídeo depois, caneta, papel na mão, faça o seu resumo, porque tem muito conteúdo aqui para você degustar aí nos próximos dias. Isso é um privilégio de quem é aluno do Seminário Batista Livre. Então eu quero agradecer ao professor Paulo Sérgio por esta rica contribuição. Muito bem, queridos, nós estamos na Semana da Reforma Protestante do Seminário Batista Livre. Hoje à noite nós estamos tendo a primeira palestra. Amanhã eu mesmo serei o palestrante com o tema Sola Fide, a teologia reformada e a igreja brasileira. E no dia 31, que é o dia propriamente dito da Reforma Protestante, estará o professor Ivan Durães com a palestra Sola Gratia, a ética evangélica e a ética dos reformadores. Então são 3 grandes palestras aqui transmitido gratuitamente pelo Seminário Batista Livre aqui, publicamente no canal no YouTube. Mas há um privilégio, você que fez a inscrição para essa conferência, se você não fez a sua inscrição, então você está assistindo gratuitamente, isso já tem muito valor, mas você que se inscreveu na nossa Semana da Reforma Protestante, aguarde aí, você tem direito a certificado de participação com carga horária, e o e-book especial, tá? Um presentaço que nós preparamos para você, mas essa é uma exclusividade para os inscritos. Apenas você que se inscreveu no site, na plataforma Simpla, que é a plataforma onde nós estamos fazendo as inscrições para a Semana da Reforma Protestante, e as inscrições também já se encerraram. As inscrições estavam válidas hoje até às 20 horas. Agora já não há mais possibilidade de fazer inscrições. Nós temos aí algumas centenas de inscrições. Vocês vão receber gratuitamente pela própria plataforma tanto o seu certificado no seu e-mail, chega no seu e-mail, como o e-book dessa Semana da Reforma Protestante 2024, você vai acessar também aqui na plataforma. Queridos, mas eu quero convidar você, quero falar com você que não é aluno do Seminário Batista Livre. Que tal você preparar-se melhor para o ministério? Que tal você investir no seu conhecimento teológico para servir melhor no reino de Deus? Olha, eu estou aqui em mãos com um material didático, apenas um dos módulos do Seminário Batista Livre. Vocês estão vendo aqui essa linda camiseta, Seminário Batista Livre, é a camiseta oficial do aluno do nosso seminário, e eu quero te convidar a vir estudar conosco. Em um dos polos presenciais, o Seminário Batista Livre tem 12 polos, sendo 9 no estado de São Paulo, capital São Paulo e Grande São Paulo, um polo em Minas, na cidade de Extrema, em Minas,
Também nós temos um polo em Portugal, na cidade de Mafra, no sul de Portugal, melhor dizendo, e também em Luanda, Angola. Um abraço aí para o pastor Claudinei de Portugal e o pastor Wilson de Angola. Um abraço também, né, para não ficar com ciúmes, todos os coordenadores de cada um dos 12 polos do Seminário Batista Livre. E eu quero convidar você a estudar conosco. Então está aparecendo para vocês aqui o nosso contato de telefone. Você entra em contato com a nossa central de matrículas e procure saber quais as condições para você estudar no Seminário Batista Livre. Eu quero, pessoal, destacar 4 grandes diferenciais do nosso seminário. Primeiro, ortodoxia bíblica. Vocês estão vendo aqui a qualidade da palestra que o Paulo Sérgio trouxe hoje. Então, esse é o nosso compromisso com a verdade. Nós não negociamos a verdade da palavra de Deus. Segundo grande diferencial, material didático próprio. O aluno vai receber 12 módulos como esse. São quase 3.000 páginas de conteúdo exclusivo do aluno. Mesmo o aluno à distância, se você quiser estudar nos cursos à distância, você também tem direito ao material didático impresso para você ler na sua casa, fazer as suas atividades. Isso é um privilégio dos alunos do Seminário Batista Livre. Então, olha, primeiro grande diferencial, ortodoxia. Segundo, material didático exclusivo. Terceiro, corpo docente. Eu sempre destaco que um grande diferencial do Seminário Batista Livre é o nosso corpo docente. Vocês assistiram aí agora. Olha que qualidade de aula do professor Paulo Sérgio. Um estudioso que tem a vida dedicada ao ensino da palavra de Deus. Agora se imagine numa sala de aula com esses professores. Depois você dá uma olhadinha lá no site do Seminário Batista Livre e há lá um campo, uma página no nosso site oficial. Nosso site é seminariobatistalivre.com, não tem um BR, ok? Então, seminariobatistalivre.com, está passando aqui na nossa legenda. Você terá a oportunidade de conhecer todos os nossos professores. E quarto grande diferencial do Seminário Batista Livre é a nossa metodologia, com pré-aula, aula e pós-aula. Tá? E tudo isso com o suporte de um aplicativo super moderno. Você vai acessar os seus estudos através da nossa plataforma, com videoteca, com as videoaulas, com um aplicativo que te dá acesso às provas. As provas acontecem todas eletronicamente, todas no mundo digital, já saindo o resultado de provas. Né? Você acompanha todo o plano de aula de todo o seu curso, entre outras funcionalidades. Todo esse investimento em tecnologia que o seminário está fazendo é para privilegiar você. Então, ao término agora dessa palestra, entre em contato com o telefone que está passando aqui, a nossa central de atendimento, visite o nosso site e venha ser aluno do Seminário Batista Livre. Ok? Combinado? Eu espero você amanhã na minha palestra. Amanhã, novamente, aqui nós nos encontramos no canal do Seminário Batista Livre no YouTube, às 20 horas amanhã, novamente, com a minha palestra Sola Fide, a Teologia Reformada e a Igreja Brasileira. Ok, pessoal? Obrigado pela tua companhia hoje. Muito feliz por estarmos realizando esse evento gratuito, oferecendo isso gratuitamente a todo o público evangélico brasileiro. Deus te abençoe e eu espero você amanhã.